Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a parte muscular do coração, né, chamada miocárdio, e mio é um prefixo que se refere à musculatura e cardio do coração. Então, a gente lembra lá da histologia, né, que a musculatura é dividida em lisa e estriada. A estriada é dividida em cardíaca e esquelética, então a gente vai falar especificamente da cardíaca. A gente já começou a falar dessas alterações musculares quando a gente falou de endocardiose, porque uma das consequências da endocardiose e dos distúrbios valvulares, né, como a endocardite também, é a hipertrofia da musculatura cardíaca devido a um excesso de exercício que esse coração tem que fazer para poder manter a circulação sanguínea ativa, já que está havendo refluxo sanguíneo devido ao efeito valvular. E nós falamos, então, lá na oportunidade, quando estava falando de endocardiose, que o músculo ele ia trabalhar mais, ia bater mais rápido, que é a taquicardia, ia bater mais forte para tentar compensar uma perda de sangue, né, uma diminuição do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai do coração, devido ao refluxo, né? Então, a hipertrofia é o principal achado cardíaco mais importante de alteração, né, do coração, e como é um músculo, né, e ele vai trabalhar mais, ele então vai aumentar o seu volume. Aí você pergunta assim, ué, Gi, mas quando o animal faz um exercício, quando ele corre, não tem também taquicardia? Então o coração não pode aumentar devido a esse exercício? E a resposta é não, porque essa taquicardia, ela é transitória. Depois, quando o animal acaba, é apenas alguns minutos, né, de exercício ou de corrida, quando esse animal acaba de se exercitar, o coração volta para o lugar, né? Volta para os batimentos. O que a gente está falando é de uma lesão que tem os batimentos cardíacos constantemente altos. E aí sim que vai gerar o dano, né? A hipertrofia, que é o aumento do volume da célula. Qual que é a característica dessa hipertrofia? Quanto mais o coração vai aumentando, ele vai então dilatando e vai comprimindo as estruturas ao redor. Então, a gente comentou que vai haver compressão de brônquios, né? E vai começar a ter, né, um quadro cíclico. Quanto mais ele aumenta, mais precisa aumentar, e assim a gente vai estudar mais para frente, que é um quadro que às vezes não tem fim. Porém, se for reversível a causa, se você tirar a causa, esse coração volta para o lugar, né? A gente sabe da musculatura estriada esquelética, quando você faz um exercício, quando você vai para a academia, ou mesmo animal, né? Você tem ganho muscular, mas é só você parar de fazer o exercício que esse ganho muscular é perdido, né? Essa musculatura tende a voltar ao natural. No coração é a mesma coisa. Ele volta natural desde que você retire a causa primária. Então, no caso dos animais, como uma das principais causas é a doença valvular, o correto seria retirar a válvula, trocar essa válvula para uma outra nova, né? E hoje em dia nós já temos substitutos de válvulas feitas de pericárdio. Por incrível que pareça, essa foi o tema da minha tese de doutorado, né? E você faz, hoje nós temos indústrias que pegam o pericárdio no matadouro lá, né? Quando o animal é morto, pega o pericárdio do coração e confecciona uma válvula computadorizada, né? Toda certinha, anatomicamente adaptada para os humanos. E você troca a válvula com defeito por uma válvula nova, feita de pericárdio bovino, né? Que passa, lógico, por um tratamento todo e é maravilhoso, é uma técnica maravilhosa. Mas na veterinária nós temos animais de muitos tamanhos, de muito porte, né? E aí essa troca fica inviável fazer. Mas nos humanos é feita. Então o que acontece? Quando você troca a válvula no humano, a hipertrofia volta para o lugar. Né? Ela volta para o lugar, não. A hipertrofia para e o coração volta a ter, né, o seu tamanho natural, dependendo do grau de lesão, né? Então, a gente sempre comentou que essa hipertrofia, ela é secundária a algum problema primário. Então, a gente chama de hipertrofia compensatória, ela é secundária. Entretanto, em algumas situações, a gente observa que o animal tem hipertrofia do miocárdio, porém, você não consegue determinar a causa. Então, quando você não consegue determinar a causa e esse coração tem hipertrofia, a gente diz que ela é primária. E idiopática. Idiopática é toda aquela doença que a gente não consegue determinar a causa, de onde ela veio, né? O porquê daquilo.
Então, quando não consegue determinar, é chamada de idiopática, e por não ter uma causa primária, é chamada, então, de primária. E a compensatória secundária, né? Só que entre a primária e a secundária é muito, muito, muito mais comum. A primária ela é rara de acontecer, né? Então, essa dilatação da musculatura sempre vai acontecer, então a parede vai ficar grossa, no caso da hipertrofia, porém, essa parede, ela pode ficar grossa, porém, ela pode ficar grossa dilatando para fora. Ela fica grossa, porém, vai dilatando para fora. Quando é que isso acontece? Quando eu tenho grande quantidade de volume de sangue dentro do ventrículo ou do átrio, né? A gente vai exemplificar isso daí, mas lembra que eu falei para vocês, numa endocardiose mitral, o sangue, ele retorna, o refluxo de sangue, ele retorna para o átrio esquerdo, né? Então, se o sangue retorna para o átrio esquerdo, no átrio esquerdo eu vou ter mais volume de sangue. Então, ele vai dilatar o átrio esquerdo, que é uma das causas que eu disse para vocês de tosse nos animais. Porque o átrio esquerdo dilatado vai comprimir o brônquio e o animal começa a tossir. Não é assim que acontece? Então, essa dilatação do átrio esquerdo vai fazer com que o coração vai ter que bombear mais forte, mais rápido, causando hipertrofia. Sim, mas esse tipo de hipertrofia é um tipo de hipertrofia dilatada para fora, onde eu vou ter um aumento de volume de sangue. Nessa mesma doença, endocardiose, eu disse para você que no ventrículo, pelo sangue estar voltando, diminui a quantidade de sangue do ventrículo. Então, o volume de sangue do ventrículo é menor. Então, ele não vai poder crescer para fora, ele vai crescer para dentro. Então, se um músculo cresce para fora, o motivo dele crescer para fora é porque eu tenho mais volume de sangue ali dentro. Então, ele vai crescendo, só que ele vai crescendo para fora porque o sangue está acumulando. Acontece no átrio esquerdo, numa endocardiose mitral, ok? Então, esse tipo de hipertrofia, que o músculo cresce para fora, porque dentro dele tem mais volume de sangue, é chamado de hipertrofia excêntrica, tá? Excêntrico quer dizer fora, né, para fora. E então é um tipo onde eu vou ter a câmara cardíaca interna vai estar aumentada, né, porque o volume de sangue vai dilatar, então a câmara cardíaca interna aumenta o volume. A quantidade de sangue ele vai estar maior e a musculatura vai ter que bater mais forte, mais rápido para poder expulsar esse sangue lá de dentro. Então ela é hipertrofia, porém hipertrofia para fora, chamada de excêntrica. E no caso da endocardiose mitral que eu estou falando, o ventrículo, ele diminui a quantidade de sangue, porque não está voltando para o átrio, então a quantidade de sangue do ventrículo vai estar menor. Então, o volume de sangue é menor. Se o volume de sangue é menor, eu tenho um espessamento do miocárdio para dentro da câmara cardíaca, tá? Então, a musculatura ela cresce para dentro e não mais para fora. Esse crescimento para dentro é chamado de concêntrico. Então, a hipertrofia, resumindo a história, ela pode ser classificada de duas formas. Quando ela cresce para fora devido ao aumento de volume de sangue na câmara cardíaca, onde a câmara cardíaca se expande, ou eu posso ter um crescimento para dentro da câmara cardíaca quando o volume de sangue é pequeno. E esse aumento para dentro faz com que a câmara cardíaca fique cada vez menor. E é por isso que é um ciclo vicioso. Cada vez ela cresce para dentro, cada vez diminui o espaço, cada vez eu tenho que bater mais rápido para compensar essa diminuição. Então, vocês estão entendendo que é um ciclo que não tem mais volta e que o problema tem que ser retirado na sua causa primária para ele voltar ao normal, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um corte transversal do coração, onde eu observo que a parede do ventrículo está muito, muito, muito espessa e a câmara interna, que é a parte interna do ventrículo, ela diminuiu. Então, quanto mais ele vai crescendo para dentro, menor vai ser o espaço interno, menos sangue ele vai comportar e mais forte, mais rápido vai ter que bater. Então, isso tudo é um ciclo onde só termina com o animal descompensado, com parada cardíaca e insuficiência cardíaca, né? Esse fechamento pode ser tão grave que, nesse caso aqui, de cardiomiopatia hipertrófica, que é genética ou induzida por hipertireoidismo em felino, é muito comum, né? Você tem um batimento acelerado do coração por uma causa genética, né? Como a gente diz, hipertrofia primária, ele está aumentando, mas não se sabe por quê, e aí
geralmente é idiopática primária ou genética, ou por uma causa de aumento de T3 e T4, que é a doença hormonal mais comum nos gatos. É o hipertiroidismo, o aumento dos hormônios da tireoide no gato, e isso é muito comum. A gente vai especificar mais quando estiver falando de endócrino lá no sistema tegumentar, tá bom? E esse coração, então, ele começa a bater mais forte, mais rápido, devido ao estímulo excessivo de T3 e T4, que são hormônios que aceleram o metabolismo, tá? Então, se os hormônios da tireoide aceleram o metabolismo, então ele vai acelerar e vai fazer com que trabalhe mais, hipertrofiando, e como não tem aumento de volume de sangue, ele hipertrofia para dentro, chegando a esse ponto aqui, de fechamento quase que total da câmara interna, e o sangue não consegue entrar aqui. Se o sangue não consegue entrar, ele tem que bater mais rápido e vai o ciclo vicioso, tá? Pessoal, olha a diferença do lado esquerdo e do lado direito, tá? Então, lembra que eu falei para vocês, anatomicamente, o lado direito é 3 vezes menor que o esquerdo. Se você for pegar esse lado aqui, uma régua, e medir em centímetros, e colocar essa espessura aqui, vai dar muito mais que 3, tá bom? Então, quando aumenta mais do que 3 vezes o lado direito, a gente tem um caso de hipertrofia, né, da musculatura. E outra coisa que a gente chama atenção nessa foto aqui é o fechamento da câmara interna, né? Então, ele vai crescendo para dentro, fechando a câmara interna. Então, isso aqui é um quadro clássico da hipertrofia do tipo concêntrica, tá bom? Aqui, eu tenho os 2 tipos de hipertrofia. Então, nesse caso aqui, é o caso que eu expliquei anteriormente, uma endocardiose mitral, fazendo com que haja refluxo para o átrio. Então, a gente observa, olha o átrio direito pequenininho e olha o átrio esquerdo dilatado, muito dilatado, né? Então, o que eu tenho aqui? Um aumento de volume de sangue. Se eu tenho um aumento de volume de sangue, e esse aumento de volume de sangue ele é justificado pelo retorno de sangue que está havendo devido a um defeito na válvula, então esse aumento de sangue do lado esquerdo faz com que a parede do átrio hipertrofie. Mas como ele tem aumento de volume de sangue, ele vai hipertrofiar para fora, caracterizando então um quadro de hipertrofia excêntrica, para fora. E o contrário é verdadeiro, porque aqui no ventrículo eu diminuo a quantidade de sangue porque o sangue está voltando, então eu diminuo a quantidade de sangue. Se eu diminuo a quantidade de sangue, ele vai ter que bater mais forte, mais rápido, só que como eu tenho menos sangue aqui, ele cresce para dentro. Como ele cresce para dentro, tem uma hipertrofia do ventrículo esquerdo concêntrica, tá certo? E aqui, então, só para a gente finalizar, né, esse quadro de hipertrofia, eu tenho um coração normal, o coração ele tem uma forma, né, de pera, então ele tem a parte mais fina, que é o ápice do coração, e ele perde esse formato, fica mais globoso. Então, no raio-x, quando você tira o raio-x, você vai ver o coração menos em forma de pera, e perdendo essa forma e apresentando uma forma mais globosa, né, sendo dilatação tanto do ventrículo quanto do átrio, tendo uma forma mais arredondada no raio-x ou nos outros exames de imagem, né? Outro caso que nós já comentamos da girofilária, por exemplo, é uma hipertrofia excêntrica. Por que excêntrica? Porque a girofilária ela já vai estar ali, né, aumentando, atrapalhando a passagem de sangue, e a quantidade de sangue que vai acumular ali dentro pela dificuldade da passagem é grande. Então, eu vou ter mais sangue nesse local porque a girofilária está impedindo que o sangue passe. Então, é igual a pia entupida. Se uma pia está entupida, a água ela transborda e aumenta a quantidade de volume de água. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho uma girofilária na artéria pulmonar, ali que ela fica, para o pulmão, né? A quantidade de sangue do ventrículo, ele chega na artéria pulmonar e há uma obstrução. Então, essa obstrução faz com que aumente o volume de sangue e, por isso, o ventrículo vai ter que bater mais rápido, mais forte, hipertrofia, só que hipertrofia para fora, excêntrica, porque o aumento de volume de sangue ali está muito grande devido ao entupimento da artéria pulmonar. Ok? Bom, isso aqui, então, é a hipertrofia, ela pode ser direita ou esquerda, dependendo da causa. A gente já falou isso quando a gente falou lá de endocardiose, né? Geralmente, o lado direito, ele
ele é por dirofilariose, estenose pulmonar, que a gente já viu, levando o processo de hipóxia, porque o lado direito é que vai levar sangue para o pulmão. Se o lado direito não consegue levar sangue para o pulmão, tem uma deficiência na oxigenação do sangue e hipóxia mais grave. E o lado esquerdo, nós já falamos também, o principal são os defeitos de válvulas, né? Gerando, então, uma diminuição do débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que sai do coração, levando a uma hipertensão compensatória e ativação dos sistemas aí compensatórios que nós já estudamos, né? Só estou lembrando que pode ser de um lado ou pode ser do outro. Só que o que eu queria chamar a atenção nesse slide, apesar de eu ter essa diferença de esquerda e direita, didaticamente falando, a gente tem que lembrar que o mesmo sangue que sai do esquerdo é o sangue que entra no direito, apenas com diferenças de pressão e com diferenças de oxigenação, não é isso? Então, toda hipertrofia esquerda pode levar depois, com o tempo, uma hipertrofia direita, porque esse sangue é o mesmo e eles se comunicam, né, os dois lados, tá? Se comunicam no sentido de ter influência por ser o mesmo sangue. Histologicamente, a gente vai dar o diagnóstico, porque às vezes a hipertrofia ela é discreta, né? Então, desse lado aqui, a gente vê uma histologia da musculatura estriada cardíaca, né? A gente sabe que é cardíaca porque ela contém os discos, mas nesse aumento aqui não está dando para ver direito. E o que eu observo é que desse lado aqui, que eu tenho uma cardiomiopatia hipertrófica, as fibras estão mais dilatadas. Então, se a gente lembrar da patologia 1, a hipertrofia é o aumento do volume da célula. Então, a célula vai aumentar o seu volume, né? Aumentando o volume, ela também aumenta o tamanho do tecido. Mas, microscopicamente, a gente consegue observar, né, através desse exame. Aqui uma outra foto do mesmo artigo, né, mostrando, então, aqui as fibras musculares, um pouco mais finas, e aqui as fibras musculares bem mais grossas, né? Você já vê que elas estão destacadas. Então, é um diagnóstico micro das hipertrofias, aumento do volume celular e das fibras musculares. Outro distúrbio circulatório que a gente encontra, né, nos animais é a presença de toxinas. E a gente vai falar agora de um grupo muito importante em grandes animais, que são as toxinas de plantas tóxicas, cardiotóxicas, né? Porém, essas toxinas podem ser de origem também bacteriana. Então, a gente tem, por exemplo, Clostridium, uma bactéria que produz toxinas, das salmonelas, né? Entretanto, a gente vai falar especificamente dessas substâncias químicas e depois a gente vai falar das doenças, deficiências de nutricionais, levando à cardiopatia, né? E, por último, as lesões cardíacas provocadas por quimioterápicos, por substâncias químicas, como, por exemplo, a doxorubicina, que é cardiotóxica. A sua composição faz com que haja lesão na célula e inflamação do coração. Então, com relação às plantas tóxicas, nós temos hoje mais ou menos 131 plantas catalogadas, né, como sendo tóxicas. Essas toxinas nada mais é do que substâncias químicas presentes nessas plantas como um método de defesa dessa planta e de sobrevivência no meio, né? Dessas 131 plantas e 79 gêneros, nós temos 25 espécies que são cardiotóxicas. O objetivo dessa aula não é falar das 25 espécies cardiotóxicas, até porque nós temos uma disciplina, né, que aborda esse assunto, e é uma disciplina de toxicologia, que aborda esse assunto, e nós não vamos, o objetivo aqui não é falar das 25 espécies, é falar como elas atuam, qual é o princípio ativo, qual é a substância química presente nelas e quais são as principais plantas que dão aqui, principalmente no Nordeste, né, que nós estamos na Paraíba, mas no Brasil também, tá? Então, essas plantas, elas contêm uma substância chamada de monofluoracetato de sódio, MFA, né, conhecida como MFA. Essa substância, ela interfere diretamente no ciclo de Krebs, inibindo uma enzima, né, e diminuindo a produção de ATP, de energia. Eita, ferrou! Então, essa substância, por ela diminuir o ATP, ela diminui a energia. Se você diminui a energia do fígado, ele pode ter morte de hepatócito e tal, ele entra em insuficiência, mas o animal não morre.
Se você diminui a ATP do rim, você pode ter morte de células tubulares e glomerulares, ele tem uma lesão renal, mas o animal não morre. Agora, se você diminui a energia do coração, que é um músculo que contrai 24 horas desde feto até a morte, né? Se você diminui o ATP do coração, aí não tem outro jeito. O animal tem uma parada cardíaca, né? Tem uma lesão celular. Nós estudamos isso na patologia 1. Quando a gente falou em lesão e morte celular, a gente viu que uma das principais causas é a diminuição de ATP, seja por hipóxia, seja por outras causas, como é o caso daqui, né? Eu tenho uma diminuição drástica de ATP e esse ATP vai gerar uma diminuição energética para o coração e as células, então, cardíacas, elas ficam lesionadas, ocasionando uma parada cardíaca e morte súbita nos animais. Então, essa planta, ela é sem essas plantas, né, que eu vou falar no slide que vem, quais são elas têm essa substância que vão fazer uma morte súbita no animal com uma evolução hiperaguda, tá? A maioria das vezes, você não consegue nem diagnosticar o que o animal teve. O diagnóstico vai ser pós-mortem, clinicamente, né? Você não consegue saber o que o animal tem de tão rápido que o animal morreu. E ela sempre está associada com exercício pós-ingestão. Ou seja, se você tem um animal que comeu uma planta dessa e essa substância está no sangue, se o animal fizer exercício, né, ele vai distribuir para o coração essa substância de maneira mais intensa, fazendo com que a concentração da substância no coração seja maior e, por isso, tenha um efeito maior. Então, se esse animal comer a planta e ficar quietinho, esse princípio ativo vai ser diluído na circulação sanguínea, vai afetar o coração, sim, mas às vezes ele não tem uma parada cardíaca. Porém, se ele fizer exercício, se ele correr, se ele andar, né, principalmente em sol forte, né, que faz com que o sangue corra mais rápido, esse princípio ativo vai aumentar a sua concentração no coração e o animal vai ter uma parada cardíaca, uma morte súbita, de evolução hiperaguda, ou alguns artigos falam de superaguda, né? E qual que é o problema disso? O problema disso é que quando a gente abre o coração, foi uma morte súbita. Morte súbita a gente já pensa em coração ou cérebro, né? Teve sintomas neurológicos? Não. Opa, então vamos para o coração. Chega lá no coração, você não acha nada de lesões macroscópicas evidentes, né? Pode ter um ponto hemorrágico, pode ter uma inflamaçãozinha pequena, pode ter um edema, mas não justifica essa pequena alteração inflamatória, não justifica uma parada cardíaca e uma morte súbita ou hiperaguda, né? Mas isso é característica da doença, é característica do veneno, do veneno não, da substância química, né? Porque ela vai dar, macroscopicamente, ela não vai dar alterações muito visíveis, significativas, de que aquilo ali foi um problema cardíaco. E aí a gente vai pegar e coletar a histopatologia do coração para, sim, ver as lesões celulares provocadas, microscopicamente provocadas. Então, você pode ter lá necrose, você pode ter lesão celular, né? Aí você vê que realmente aquelas lesões foram lesões importantes e que foram a causa da parada cardíaca e da morte súbita, ok? Bom, dentre as 25 espécies, pessoal, eu trouxe para vocês algumas delas, que são as mais comuns, né? E aqui no Nordeste, por exemplo, tem a morimia, que é conhecida como tingui, né? Apesar dela não ser tão... a quantidade de princípio ativo na planta não é tão alta, então ela não é tão grave assim, porém ela é muito comum, né? Aqui, principalmente no Nordeste, na Paraíba. Existe outra que ela causa mais problema por conta da sua palatabilidade, né? Ela tem boa palatabilidade, então o animal gosta. E lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, os meses onde eu tenho menos chuva, os meses onde eu tenho menos plantações e tudo, menos pasto, esse animal ele sai do pasto, né, para poder comer outras plantas, e ele acaba comendo essas plantas. E essa paulicoura, ela é uma das mais comuns encontradas, né, que o animal pode ter esse problema. Além disso, existem outras espécies, né, de plantas que estão relacionadas aqui e outras tantas 25 espécies que podem ser encontradas distribuídas no Brasil inteiro. A gente tem muitas dessas plantas no Amazonas, na região norte,
mas também tem no sul do Brasil, no centro-oeste, no nordeste, em todas as regiões, né? Então tem que tomar muito cuidado. Esse artigo aqui, que eu vou colocar para vocês lá na plataforma Moodle, ele é de 2018, então é um artigo relativamente recente, de autoria da Nayara e colaboradores, onde eles fazem uma revisão de literatura das plantas cardiotóxicas para ruminantes no Brasil. Muito interessante, é um trabalho bem completo, ele traz todas as plantas e ainda fala qual é que tem em cada região do Brasil e qual é o princípio ativo, né? Sim, eu esqueci de falar. Existe uma outra substância, que é o glicosídeo cardiotóxico, tá bom? Esses glicosídeos, eles não são tão comuns quanto o monofluoracetato, mas ele também pode ser incriminado como sendo cardiotóxico, né, em algumas outras plantas, como a calênqua, que é uma suculenta, né? Bom, então, essas plantas cardiotóxicas, elas vão causar sintomas de insuficiência cardíaca, né, e lesão nesse coração, fazendo com que haja, então, acho que eu tirei aqui, mas mais para frente eu vou mostrar, fazendo com que haja alguns sintomas clínicos, mas não específicos, mas de animais cardiopatas, né? Mas o principal é porque o processo é tão rápido de morte súbita que esses animais, então, eles não têm sintomatologia clínica típica de cardiopata, tá bom? Porque a morte é muito rápida, a morte é super aguda, então esse animal ele não tem os sinais clínicos específicos que a gente já comentou no vídeo passado do animal cardiopata, cianose de mucose, intolerância ao exercício, e o animal não apresenta isso, né? É uma morte bem rápida. Tá certo? Então a gente para por aqui e a gente continua então no outro vídeo ainda sobre o miocárdio e até lá.